Meus irmãos, eu quero poder cumprimentá-lo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui, porque como eu não tenho uma, uns negócios aqui adequados, né, para mim poder estar gravando esse vídeo, então, ou seja, eu estou fazendo uso de uma mesinha aqui, uma mesinha simples, as mesinhas quadradas, né, de ferro, e minha Bíblia está posta aqui embaixo. Por isso o vídeo não tá visualizando a Bíblia, tá? Mas eu estou aqui no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, né? Eu vou ler aqui, né, e vou compartilhar, né, nessa tarde, hoje são exatamente 14 horas algumas coisas, de terça-feira. Está escrito assim, ó. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6 agora. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentará, para que jamais tropece em alguma pedra. Meus irmãos, por exemplo, ó, eu já ouvi muitas pessoas, né, que eu não concordo, enaltecendo o nome do diabo, né, de Satanás. O inimigo, a gente não pode subestimá-lo, né? Ele existe, do mesmo jeito que eu creio em Deus, eu creio também na existência do diabo, mas olha que interessante esse versículo, irmão. Eu, pela misericórdia de Deus, eu subo um monte, né? Eu oro, eu falo com Deus, e eu fico vendo, tem irmãos que eles fazem uns tipos de oração que eu acho desnecessária. Por exemplo, eu já ouvi muitos pregadores usar essa palavra assim: o diabo tem que andar debaixo dos meus pés, o diabo tem que beijar meus pés. Eu, em momento nenhum, me atreveria a fazer isso. Por quê? Eu vou te dizer, irmão, a gente não pode subestimar Satanás de maneira nenhuma. É um anjo de luz, né? Vivia entre pedras afogueadas, a Bíblia fala no Éden, né? E outra, o diabo, ele é estrategista em transformar homens de Deus em palhaços. O inimigo, ele é estrategista em fazer que aquilo que você acredita hoje, você passa a desacreditar amanhã. Presta atenção, esse versículo 6 aqui, ó. Se tu és o Filho de Deus, ó, vírgula, terminando aqui, o diabo falando para ele: se tu é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, vírgula. Aí ele fala, porque está escrito, ó, o diabo sabe, irmão. O diabo entende disso aqui também, ó, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos dele te sustentará, para que jamais tropece em alguma pedra. Ou seja, qual é o poder do diabo aqui? Satanás, irmão, ele tem o poder de lubrificar a gente. O diabo, ele tem o poder de fazer com que aquilo que a gente acredita hoje, nós passa a desacreditar amanhã. Olha o versículo 7, ó. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, presta atenção, o próprio Deus,
ele debate com o diabo dentro da sua própria palavra. Você está entendendo? Às vezes a gente passa anos, irmão, dentro de uma igreja. Nós vamos para o culto terça, quinta, domingo, quarta, sexta, segunda, eu não sei qual é o dia de culto, não sei congrega, por exemplo. E esquecemos que Jesus diz vigiar. Temos que estar pronto. Olha aqui, ó, o versículo 8. Tornou o diabo agora para um monte muito alto e prostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Ou seja, o diabo sempre tem proposta para mim e para você. O diabo mostra tudo para Jesus, fala assim, ó, tudo isso eu vou te dar, se você me adorar. Então, ou seja, o que eu quero deixar aqui, nesse dia de hoje, para nós, é para a gente poder refletir que sempre o diabo vai fazer com que eu e você saia do querer e da vontade de Deus e nos enganando, mostrando uma coisa que ele não tem para dar. Você lembra que o diabo fez com Eva? Irmão, quando você parar para refletir que o inimigo, ele tem um dom de fazer nós desacreditar do que a gente acredita hoje. Ele tem um meio de fazer com que as ferramentas deles, do que aquilo que nós crê hoje, passamos a não crer amanhã. Lembra que ele falou para Eva, olha, mentira, é que no dia que você tocar nisso aí ou comer, algumas tradução aí, você vai ser igual a Deus. Eva curiosa, desejosa de ser igual a Deus, desobedeceu, todo mundo sabe da história, na onde se deu tudo isso, amém? Versículo 10, ó. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha que interessante. Eu não tenho nada contra, eu amo a teologia. Eu amo a teologia de verdade. Mas às vezes a pessoa vai passar 5 anos na faculdade, ou 4, ou depende se ele for fazer um curso básico, aí dá um ano e pouco, 1 ano e 2 meses. Se ele for para o médio em teologia, vai dar aí acho que em torno de uns 3 anos, quase 3 anos, 3 anos alguma coisa. Para entender que no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o próprio Jesus está dando um ensino, aleluia, extraordinariamente para nós nos entender que para você falar, para você resistir o diabo, não tem a ver com falar em língua só, não tem a ver com jejuar só, não tem a ver com orar, mas para mim e você, que é a igreja de Cristo, resistir o diabo, a gente precisa do quê? Não ceder à tentação. Porque quando você pega o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até chegar ao versículo de número 11, é onde termina essa luta toda entre os dois, você vai entender que Jesus conseguiu vencer o diabo, simplesmente não cedendo o que o diabo queria que o próprio Deus viesse ceder. Ele queria, em algum momento, fazer que o próprio Jesus desacreditasse do que o próprio Jesus sabia o que ele já era. Aleluia, louvado seja Deus. Então, ou seja, às vezes você vai para o culto, Deus te libera uma palavra da boca de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, ou no monte, na consagração, no culto, no dia a dia. E com o passar do tempo, por essa palavra que já foi liberada, não tornar realidade na minha vida, na sua, ele faz com que eu e você comece a desacreditar daquilo que Deus já tinha feito, eu e você crer. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus Cristo.